compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, eu já estava devendo esse vídeo, já em vários outros vídeos, já tinha falado que ia trazer esse vídeo com mais nitidez, com mais, não é? Vamos dizer assim, com mais abrangência na Sagrada Escritura. Eu hoje vou mostrar, já trouxe 2 vezes nesse canal, no começo, né, e mais ou menos aí uns 8 meses atrás eu trouxe esse vídeo. Mas não assim desse formato. Por que eu estou regravando alguns vídeos nesse formato? Porque eu sei que dessa maneira você vai entender perfeitamente. Não precisa nem explicar quando a Bíblia aparece aqui, de 100% ela aparece 90%, não é, 95% aqui na tela, para que você possa acompanhar perfeitamente. E o que eu estou me referindo aqui, irmão? Eu estou me referindo, não é, os 3 papas na Bíblia. Quando eu coloco o título 3 papas na Bíblia, o sujeito acha que eu estou falando heresia. Não, os 3 papas são os sucessores de Pedro. Mostrar na Bíblia os dois sucessores de Pedro. Aqui está provado, né? O primeiro, São Pedro, foi papa. Olha aqui, ó. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros, se nós formos olhar os cordeiros, São Pedro diz: achegai-vos a ele pedra viva, dos quais vós vos tornastes outras pedras vivas. Quando Jesus diz, nessa tradução ela é perfeita, apacentai meus cordeiros, amados. Os cordeiros aqui não são os fiéis. Os cordeiros aqui são os consagrados, os ordenados, não é? Então veja que Jesus está colocando Pedro por cima dos outros, está colocando ele na liderança do pastoreio apostólico, na liderança do pastoreio episcopal, não é? Por isso que ele foi o primeiro bispo de Roma, para você ter uma ideia. Então, quando Jesus diz, apacenta os meus cordeiros, nos arremetemos àquilo que ele deu a primazia a Pedro. Que a primazia? Pedro foi o primeiro em tudo, era o primeiro em tudo. E continuou sendo depois de Jesus. Vemos isso na eleição no conclave, em Atos no capítulo 1, a eleição de Matias para o lugar de Judas Iscariotes. Quem teve a iniciativa? O líder desse rebanho, Pedro, não é? Que nós chamamos de Papa. O líder do rebanho é o pai do rebanho. Como Abraão foi o pai das nações, não é, judias aqui da terra. Não é? Da época judaica, do povo veterotestamentário, né? Tanto pela Nova Aliança, né, para aquela discussão dos judeus, não são filhos de Abraão, porque não tem o sinal da circuncisão, tal e coisa, e aí Paulo vai entrar em questão com os falsos judeus, com os falsos cristãos judeus, né? Em conflito, como nós vemos lá em Gálatas. Muito bem, preste atenção. Cordeiros aqui, amado, são os outros ordenados. Então ele está colocando o quê? Os outros que foram ordenados, ele está colocando ele acima dos outros apóstolos, na liderança apostólica, porque foi sobre ele. Aqui é que Jesus já tinha ressuscitado, né? Jesus já tinha fundado antes de morrer, em Mateus 16, 18, 19, a sua igreja, sobre ele. Ele é a pedra agora. Então está colocando essa pedra, da onde está a igreja de Cristo, onde é o cabeça da igreja de Cristo, por cima dos outros. Por isso aparece o termo, apacenta os meus cordeiros. Ou seja, é Pedro que vai apacentar, que vai governar, que vai liderar os outros ordenados. Você deve também compreender, amado? Quão rico é essa palavra para quem entende? Versículo 16, presta atenção. Versículo 16. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
apacenta os meus cordeiros. Os meus cordeiros, outra vez. Repete o que está. Pela segunda vez, repete o que está, não é? Da primeira vez. Repete o que está na primeira vez. Os protestantes que dizem que não repete, né? Eu vejo Jesus repetiu tantas coisas, né? Protestante vem reclamar lá um vídeo que tem acho que é 3.000 visualizações tem. Eu repito muitas coisas lá. Protestante diz, sempre com as velhas palavras repetitivas. Jesus repete aqui 3 vezes a mesma coisa. A oração lá na sua angústia suprema no Monte das Oliveiras, vai orar repetindo as mesmas palavras por 3 vezes. Né? Protestante é bichinho que sabe acusar os outros sem Bíblia, né? Amado, depois de pedir, no versículo 15, depois de pedir a primeira vez e a segunda vez para Pedro governar os consagrados, os ordenados, agora ele vai pedir para Pedro governar agora as ovelhas. Aí sim, agora somos nós os fiéis, vamos lá. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez, mas exatamente 3 vezes que ele negou Jesus, né? Pela terceira vez, amas-me? Respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Agora é nós. Agora não aparece o termo cordeiro, aparece ovelhas. Presta atenção. Apacenta as minhas ovelhas. Pacata. Agora sim. Está na liderança de toda a igreja. Não só na liderança dos ordenados, não é? Dos outros ordenados, dos bispos, dos apóstolos, dos presbíteros, com seus sucessores, como agora também das ovelhas que somos nós. Vocês estão compreendendo, amado? O pastoreio da liderança de Pedro, quanto a primazia de Pedro ali em Lucas 22, 31, né, que Satanás pediu para fazer com Pedro o que se faz com o trigo. Jesus disse, não, eu orei por ti. Amado, tantas pessoas perseguem o Papa. E Jesus sempre está orando pelo Papa. Jesus não está falando com o Papa. Imagina se Jesus está no céu, como esses desordenados aqui. E eu estou falando de católicos, você vai falando mal do Papa Francisco. Não é em vez de estar rezando por ele. O que é que acontece? Já pensou se Jesus se reúne no céu com os anjos, com os santos, para falar mal do Papa? Você deveria perguntar, será que Jesus, para eu primeiro falar mal do Papa, será que Jesus está falando mal dele? Vamos criar vergonha, vamos procurar o que fazer. Vamos lá. Então aqui nós estamos vendo, meu querido irmão, minha querida irmã aqui, Jesus coloca ele na liderança dos ordenados, não é? E coloca ele na liderança das ovelhas, o sacerdócio comum, sobre o sacerdócio ministeriado, ordenado, apostólico, e sobre a liderança do sacerdócio comum, que somos nós. Quando Jesus disse, Pedro disse, aproximai-vos dele, pedra viva, dos quais vos tornaste outras pedras vivas, está dizendo que, por que o termo cordeiros, né? Está dizendo que eles são outros cristos. Porque na realidade esses cordeiros, veja quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. E por que eles são outros cordeiros? O ordenado, que vem da ordenação apostólica, né? Sacerdotal, episcopal, apostólica. Por quê, amados? Porque quando ele está ministrando o sacramento, ele está na pessoa de Cristo. Entende? Quando está celebrando a missa, é o próprio Cristo celebrando na pessoa do Padre. Por isso eles são chamados de outros cordeiros, outros cristos. E lá em João ele não diz, por isso vos chamei deuses. Olha. Então, para que nós possamos entender esse contexto, para não ficar deturpado, alguém chegar... teve um vídeo que eu gravei, foi sobre os 2 julgamentos, que a realidade é um, né? O da alma e o universal, o da alma e o do corpo. O do corpo é quando Jesus vinha achar vivo. Os vivos vão ser julgados porque a alma dele não foi julgada ainda, então só vai julgar os vivos que tiver aqui. Chama-se de universal. A pessoa disse, eu não entendi nada. Falou, mas eu não entendi nada. Oh, meu Deus do céu. Eu explico de um jeito tão simples que se a pessoa não entender o jeito a maneira que eu explico, faz-se entender quando falo os estudados.
Se não compreende um semi-analfabeto falando com poucas palavras, palavras curtas, grossas, porque grossas assim, abrangente, vão largas, bastante largas para se entender, vai entender os estudados dessa vida. Teve outro que disse, analfabeto pode ensinar não. Porque tu não fosse lá, cria uma máquina do tempo, entra nela e vai lá no passado dizer a Pedro, Pedro, tu não pode ser papa não, Jesus, tu errou, escolhesse um semi-analfabeto para ser papa. Líder da igreja, que nem a gente está vendo aqui. Jesus errou. Pedro era semi-analfabeto. Está contestado, está provado, contestado, está provado, carimbado no contexto histórico. Semi-analfabeto. Os outros escreviam suas cartas. Ah, mas os outros escreviam as cartas de Paulo. Paulo tinha um problema que era ruim da vista. Pedro era porque era semi-analfabeto, não sabia escrever bem. Por isso, às vezes, ele escreve ali, diz aqui do meu próprio punho, isso aqui foi o que escrevi, não é? No finalzinho assim, ele era, sim, semi-analfabeto. Vamos agora para segunda de Timóteo 1:20. Nós vimos Pedro, o primeiro. Agora vamos ver o segundo bispo de Roma, o segundo bispo líder da igreja, o sucessor de Pedro. Vamos lá. São Paulo diz assim, em 2 Timóteo 4:21. Ele falando nas saudações final, né, de suas cartas, e ele cita Lino, o sucessor de Pedro. Pedro, Lino, vamos lá. Apressa-te a vir antes do inverno. Saudam-te Ebulo, Pudente, Lino, veja apareceu aqui Lino, Cláudia e todos os irmãos. Veja aparecer aqui Lino. Esse Lino aqui, ele é o sucessor de Pedro. Quando Pedro é martirizado, a igreja se reúne e elege no conclave Lino como sucessor de Pedro. Vá no contexto histórico que você vai ver perfeitamente esse Lino aqui. Agora, quando Paulo fala aqui em Lino, ele já era papa? Não. Quando Paulo está escrevendo isso aqui, o papa ainda é Pedro. Veja que São Paulo conheceu até o quarto papa da igreja. Aí, mas depois de Lino é o segundo no comando. Vem Anacleto. Anacleto não tem na Bíblia, não está narrado na Bíblia o terceiro papa da igreja, que é o Anacleto, que era conhecido como Cleto, né? Não tem ele. Mas quando ele é martirizado, a igreja elege São Clemente Romano. Esse foi gigante. Esse aqui, né? Vamos ver onde fala nele. De Filipenses, verso 3. Eu vou mostrar que São Paulo não só fala nele aqui, como o nome dos... Aqui está a teologia da igreja, confirma isso aqui, ó. É maravilha que o nome dos papas, todos eles estão escritos no céu. É teologia da igreja. Vamos lá. E a ti, fiel Cisigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalham comigo no evangelho, com Clemente, Pácata, e com os demais colaboradores meus. Ponga lá a lupa, para a orelha, vê no que vem. Colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Pácata, aqui está. Daqui sai a teologia da igreja. Na teologia da igreja, do nome dos papas, do nome de todos os papas, está registrado no livro da vida no céu. Que maravilha, mano. Aí veja que São Paulo conheceu até o quarto papa. O quarto papa
Ele era papa aqui? Não. Quando Paulo escreve isso aqui, também em outra saudação, a igreja de Filipos, quem é que está no comando da igreja? São Pedro. Tanto que São Paulo vai visitar São Pedro, tanto lá no Concílio de Jerusalém, a carta aos Gálatas fala que eles subiram, né? Fala em tudo isso, que eles subiram para esse encontro. Depois, Paulo é ordenado no capítulo 13, né? No capítulo 13 de Atos. Ali está a ordenação de São Paulo e de São Barnabé. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando a ordenação dos apóstolos, né? E principalmente a de São Paulo, porque tem muitas pessoas que confundem com a imposição de mãos de Ananias. A imposição de mãos de Ananias não foi a ordenação de Paulo. Ali foi o crisma. Que esse São Clemente, no século I, ele governou a igreja do ano 88 a 95, 88 aproximadamente, 95 a 98, que governou a igreja, São Clemente Romano. Ele foi gigante, revolucionou a história da igreja. São Clemente, quando nós vemos os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 19, São Paulo impondo as mãos naqueles que ele batiza, aqueles 12 homens, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, esse São Clemente, quarto papa da igreja, denominou pós-batismo os apóstolos e impor as mãos sobre eles para confirmar o Espírito Santo. São Clemente chamou essa posição de mãos de sacramento da confirmação. Essa imposição de mãos, ele chamou, São Clemente Romano, quarto papa da igreja, de confirmação do batismo. Então era isso que era. Para confirmar o batismo, que diziam assim, impor as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, receberam verdadeiramente, o Espírito Santo confirmou o batismo. Porque o Espírito que foi dado no batismo, agora pela imposição das mãos, está testificando, está provando que eles estão verdadeiramente confirmados. Porque é a confirmação do batismo, que chamamos de crisma. Ela é, né, a confirmação, o sacramento do batismo. O crisma, ou seja, é essa imposição de mãos dos apóstolos. Crisma é o nome do óleo, amado, não é o nome do sacramento. O sacramento é confirmação do batismo. Sacramento da confirmação e ponto. Ficou conhecido como crisma por causa do óleo que é usado para esse sacramento. Bem, aqui está, ó, Clemente. E aqui, veja, os nomes dos papas está escrito no livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. Desde antes da fundação do mundo, diz Apocalipse. Então, meu cristão, nós estamos vendo que os papas estão escritos no livro da vida, todos eles. A Santa Teologia diz que o Papa, quando morre, ele coloca ainda um dedo no fogo do purgatório, um dedo, antes de entrar na eternidade. Se um Papa, que é o representante de Cristo aqui na Terra, o Pai visível da igreja, de Cristo aqui na Terra, põe um dedo no purgatório, coitado de nós, hein? Coitado de nós, amado. Mas foi para o purgatório e já está salvo, né? Significa que um dia vai sair para entrar na eternidade 100% santo. Amém? Então, fica aqui esse pequeno vídeo mostrei o primeiro Papa, São Pedro, mostrei o segundo Papa, São Lino, e mostrei o quarto Papa, porque o terceiro Papa nós não temos na Bíblia, só temos no contexto histórico, narrado pelo contexto histórico, o quarto Papa, Santo Anacleto, né? E o quarto, São Clemente. Então eu mostrei o primeiro, o segundo e o quarto, nas Sagradas Escrituras. Ninguém traz essa apologética como eu trouxe, né? Eu sou talvez o primeiro a trazer, porque estudei muito para chegar a essa conclusão, com muitas pessoas que são autoridades da Santa Mãe Igreja. Então Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal, se inscreva no nosso segundo canal, primeiro comentário fixado. Muitas pessoas reclamando, pessoal do YouTube aí, por caridade, vamos liberar. O que é que está acontecendo com os comentários? O pessoal chega a notificação, quando eu vou responder, não tem comentário. O que é que está acontecendo? Né? Mas nós vamos entrar em contato com o pessoal do YouTube Brasil para saber por que isso está acontecendo. Então, se inscreva no nosso segundo canal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virem.